Renato, aqui no Brasil muita gente está no home office e você explica que existe uma diferença entre home office e trabalho remoto. Me conta um pouco como que é essa plataforma que você criou e essas diferenças. Eu queria até mostrar uma foto para a gente ter uma ideia melhor do que é essa plataforma que você criou. Isso. Deixa eu só complementar, eu não sei até onde o pessoal viu, mas tem uma diferença interessante do home office e do trabalho remoto, né? Que as empresas estão reagindo à pandemia, colocando as pessoas de home office para os negócios não pararem, né? Que isso é diferente de você trabalhar remoto, né? Porque quando você trabalha remoto, você não é previsto que você volte ao escritório, que você tenha contato físico com essas pessoas que você trabalha dia a dia, né? E a nossa história passa muito por ter o trabalho remoto, porque desde quando a gente nasceu, há 17 anos, a gente sempre teve clientes que nunca estavam próximos à empresa. Então, a gente já trabalhava remoto para eles, né? E aprendeu muito como fazer isso e o que funciona e o que não funciona. E aí chegou um determinado momento da nossa história que a gente começou a aplicar os mesmos conceitos para ter os colaboradores da empresa trabalhando remotamente, né? E isso se viabilizou do ponto de vista legal quando houve a reforma da CLT em 2017 que trouxe a questão do teletrabalho para a lei, né? Então isso permitiu que a gente tivesse colaboradores trabalhando remotamente para a empresa. E o grande desafio do trabalho remoto, de uma maneira geral, é você manter esse time conectado à cultura da empresa e trabalhando de maneira uniforme, né? A Nvidia trabalha numa indústria que ela é uma indústria científica, ela é uma indústria criativa, né? Ela é uma indústria de desenvolvimento de software, né? Então, você não tem aquela coisa do ponto, né? Como a gente vê nos negócios um pouco mais tradicionais. E aí, pensando nessa história toda, a gente começou a criar uma plataforma que representasse o nosso espaço físico dentro desse mundo digital, né? E esse tipo de software, né, que a gente chama de um digital workplace, é onde as pessoas se encontram para trabalhar em conjunto. Lu, vamos mostrar a foto que o Renato tem mais ou menos como é o ambiente virtual dessa plataforma? É um escritório virtual, né? Se é que a gente pode chamar assim. Mara, é exatamente a representação. Imagina você ter um prédio com vários andares e cada andar é um departamento, é um time que trabalha sobre algo. E você quer ir até esse time para tratar um determinado assunto, né? Você entra na sala. É exatamente o que a gente vive no mundo real, só que representado de uma maneira digital. Ô, Renato, eu acho que o My News vai virar seu cliente, porque a gente, desde que a gente nasceu, a gente é assim. O que a gente faz? Nós somos um time de jornalistas, não existe uma grande empresa atrás da gente. Então, recursos escassos, a gente tem que otimizar muito. E a gente foca, né, os nossos recursos na produção de conteúdo e em pessoas, em trazer pessoas para o canal, em produzir, aumentar a grade de programação. E desde o princípio a gente optou por não ter uma estrutura fixa, um escritório fixo. Então, todo mundo trabalha remotamente. Nós temos os estúdios, mas aí nós temos os estúdios do YouTube Space, que a gente usa em Londres, que a gente usa em Nova York, que a gente usa no Rio, que a gente usa em Los Angeles, enfim, porque eles já têm essa estrutura belíssima e cheia de recursos que eles nos cedem. Então, nós usamos a estrutura deles. Nós usamos o estúdio da Bolsa, mas escritório, né? Nós não temos, né, Miriam? Desde o início, a gente trabalha remotamente. Parabéns, Mara. Vocês estão super alinhadas com a tendência aí do mundo sobre trabalho, porque o que a gente vem percebendo cada vez mais é que a tecnologia viabilizou uma série de questões que até pouco tempo
eram impensáveis, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em Portugal e tem meu time que está no Brasil, tem um pedaço dele que está nos Estados Unidos, tem um pedaço que está na Inglaterra, e a gente consegue trabalhar com fusos diferentes, enfim, e mostrar para os clientes qual é o nível de produtividade que se tem quando você trabalha em algo desse tipo, né? Então, super, super alinhado. Vai ser um prazer se vocês quiserem experimentar a plataforma. Eu acho que ela traz alguns conceitos que não é só para a empresa de software, né? Na verdade, quando a gente desenhou isso, a gente pensou um pouco no nosso problema e tentou resolver ele de uma maneira que a gente conhece, né? Produto digital é o nosso negócio. E no meio do caminho, a gente percebeu que consegue deixar isso disponível para outros. Renato, a gente tem uma tradição aqui no Almoço da Quarentena que sempre que entra um novo membro, que é alguém que está apoiando a gente celebra. Então, nós temos aqui o Marcelo Marques. Obrigada, Marcelo, novo membro. Mara, tem aqui o Júlio Gomes, também novo membro. Ele diz o seguinte: oi, Mara, moro em Londres e acompanho o canal desde o primeiro dia. E finalmente virei membro essa semana. Sou self-employed. Júlio, muito obrigada. Muito obrigada. E volto a trabalhar. Beijo, ótimo trabalho. Enfim, temos também a Thaís Marchiori, novo membro, pessoal. Thaís, bem-vinda. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, eu queria perguntar para o Renato o seguinte: como é que você contrata as pessoas para trabalhar remotamente? Porque quando a gente entrou de verdade nesse sistema remoto, pelo menos eu já tinha, a gente se encontrava nas gravações no YouTube, a gente tinha uma convivência com as pessoas. E é uma equipe que já se conhecia, né, menina? Porque nós já tínhamos trabalhado juntos na TV Globo, já tínhamos trabalhado juntos em outros locais, então a gente já se conhecia. Então... E dava uma sensação de conforto, assim, quando você troca uma mensagem, pelo jeito que a pessoa responde, você já sabe mais ou menos como é que ela está naquele dia, é tão mais fácil você trabalhar com quem você conhece. Como é que você contrata uma pessoa para esse trabalho remoto que você não vai talvez nem conhecer ou ver a pessoa? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente vê sim, e aí está uma grande diferença. O home office ele não prevê algo desse tipo, mas quando você tem uma cultura de trabalho remoto, a empresa é preparada para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, durante esse período de quarentena, a gente contratou mais de 80 pessoas que fizeram onboarding dentro da companhia e passaram por todos os processos que a gente tem de onboarding. Então, quando alguém é contratado, ele passa por um treinamento inicial que conta um pouco a história da empresa, é eleito para ele um padrinho que o acompanha por um período, é eleito para ele alguns mentores que participam da evolução da carreira que essa pessoa vai ter dentro da empresa. Tem uma série de cerimônias que, quando alguém chega na companhia, ela passa por isso, né? E como eu disse a vocês, a gente veio aprendendo a fazer isso por muito tempo. Acertou, errou, corrigiu, né? E hoje a gente consegue ter um processo super eficiente. O que eu tenho visto bastante, empresas que estão fazendo isso, mas a toque de caixa por conta da pandemia. Então, eles não podem parar, precisam contratar, bota a pessoa para dentro, olha, eu não estou bem preparado para isso, mas vamos, um dia a gente se vê. Né? Um pouco, e essas 80 contratações que você falou foram onde? No Brasil? Foram no Brasil. Renato, e tem um perfil assim, é um cara muito jovem para trabalhar remotamente? Quem é que se dá bem nessa cultura do trabalho remoto? Eu acho que tem uma mistura, Miriam. Tem gente que já teve experiência de trabalhar assim, teve gente que não, mas que gostaria de experimentar. Então, o nosso time de people, que a gente carinhosamente apelida de People Ops, é um time que tem essa sensibilidade para perceber o perfil do profissional para trabalhar nesse modelo, porque ele exige alguns soft skills que alguns já têm desenvolvido e outros precisam desenvolver. Mas virou a grande tendência, principalmente entre as gerações mais jovens, que querem
viver em lugares diferentes, né, e terem uma carreira profissional bacana, se envolverem em projetos relevantes, né, que vão aí impactar a vida de muita gente. Então, isso é uma tendência. Mas agora, não está restrito... Não é impedimento, né? É isso que eu ia falar, não está restrito aos mais jovens, porque existe não é conceito, mas enfim, essa imagem de que os mais jovens é que são mais tecnologicamente mais ligados. Mas já tive conversa com algumas fontes da OMS até que mostram que as pessoas na maturidade, enfim, os mais velhos até 60 mais, enfim, eles têm uma aderência grande à tecnologia. Exatamente. Eu não sei te precisar exatamente como está distribuído o perfil, mas tem uma grande parcela de gente de 35, 40 mais dentro da empresa que se adapta muito bem a esse tipo de trabalho, né? A gente tem uma base amostral muito grande, porque hoje a Envira tem colaboradores em mais de 120 cidades, espalhado em vários países. Então, a gente já conseguiu identificar o perfil ideal que dá o match na nossa cultura, porque é uma questão de cultura. E existe uma questão muito forte que é como será o escritório depois dessa história, né? A gente não consegue imaginar uma empresa dentro de um prédio fazendo milhares de pessoas subindo no elevador enquanto a gente não tiver a vacina do vírus, né? E depois todo mundo trabalhando no mesmo espaço. Então, é um baita problema para resolver. As empresas estão batendo a cabeça aqui no mundo inteiro. A gente está vendo tentativas de soluções, né, das mais inusitadas possíveis. Mas o fato é que as pessoas vão sempre ter aquele receio e tentar se proteger sua família, né? E elas perceberam que existem ferramentas muito produtivas e não é produtiva da gente ter a sensação de ser produtivo, né? A gente gosta muito de falar sobre isso. A minha formação é ciência da computação, então eu sou alguém muito ligado a dados, ligado a fatos, né? E a gente consegue, né, medir esse nível de produtividade e mostrar que, de fato, se tem um ganho, né? E eu acho que tem uma coisa interessante também, que acho que é importante ressaltar, é que as pessoas estão confundindo um pouco a quarentena com isso, né? Eu acho que a hora que todo mundo começar a poder sair um pouquinho de casa, eu já tive esse privilégio, eu consigo sair às vezes aqui, já, né, respirar um pouco mais e ver outras pessoas. Isso começa a melhorar. Então, vai voltar lá a encontrar os amigos de futebol, vai voltar a ir ao bar, vai voltar a jantar com os amigos, enfim, fica uma vida normal, social, normal, né? E uma vida profissional onde você consegue aproveitar um pouco mais o seu tempo, porque eu acho que aí tem uma questão importante de tempo, desperdiçar menos a sua vida 3 horas no trânsito, né? Essa 3 horas no deslocamento, essa questão de deslocamento, ela é fundamental, porque realmente eu, no meu caso, eu vi o quanto eu consegui ficar mais produtiva simplesmente tirando o deslocamento. Eu certamente volto, quando voltar da quarentena, com uma forma de trabalho diferente, enfim, mesmo nas viagens e tal, é uma coisa diferente.